tu tens que fazer na tua horta e jardim durante o mês de outubro. Bem-vindos ao meu jardim para fazermos aqui uma listagem de tarefas, uma listagem de sementeiras, de plantações para fazermos neste mês, que é um dos meses do outono com mais tarefas, mais plantações e mais sementeiras para fazermos. E isto porquê? Porque realmente é um mês que ainda temos os dias relativamente quentes, com temperaturas bastante amenas. As noites começam a ficar um bocadinho mais frias, mas é uma excelente altura para sementeiras. Mesmo que sejam não apenas as sementeiras lá dentro, na estufa, em viveiro, mas também muitas das sementeiras em viveiro daqueles legumes que crescem relativamente rápido e que nós podemos colher ainda antes de chegar o inverno. O inverno só chegará em dezembro, por isso até lá vamos aproveitar o nosso mês de outubro. Confesso-te que é um dos meses que tem realmente uma luz bonita, uma luz dourada e umas cores bonitas. Esta altura é excepcional para fazermos, como disse, muitas tarefas que nos vão brindar com muitas colheitas até ao fim do outono e durante o próprio inverno. Por isso, neste vídeo, a promessa fica de partilhar contigo as sementeiras para fazermos durante este mês, as plantações que podes fazer durante este mês, os cuidados de manutenção que podes fazer durante este mês e ainda as últimas colheitas. Vamos começar pelo fim. O que é esta história de começar pelo fim? Começar pelas colheitas. Uma listagem de colheitas e cuidados relacionados com as colheitas que também devemos ter nesta época. Então, porquê que eu falo de colher os últimos frutos? Já há bocadinho estava-te a falar dos últimos frutos. Na verdade, são os últimos frutos que nós plantamos no verão. Isto é sempre um ciclo, há sempre um início, um meio e um fim. E, na verdade, vamos colher aquilo que nós plantamos. Muitos dos legumes, estes aqui são um exemplo desses legumes, que é o caso dos últimos pimentos, as últimas malaguetas, que nós colhemos durante a primavera. Além disto, além desses últimos frutos de legumes que chegaram ou estão a chegar agora ao final do ciclo, como, por exemplo, os tomates. Se ainda não os retiraste, sugiro que os retires do teu espaço. Os pepinos, as abóboras, que nesta altura devem ser colhidas para ficarem maduras e para se conseguirem conservar depois durante a época, se tiveste muita colheita das abóboras. A batata doce é uma altura que, se plantaste batata doce cedo, podes também pensar em colher as tuas batatas doces ou então cortar a rama das batatas doces para que elas terminem, no fundo, a sua fase de maturação e sejam colhidas. Colher as últimas framboesas ou frutos vermelhos, nomeadamente os últimos morangos, as últimas framboesas que vão frutificar pela segunda vez nesta época. Não te esqueças de as colher atempadamente porque vai haver alguns dias de chuva e elas vão ter tendência a ficarem com algum tipo de podridão. Portanto, há que aproveitar estes últimos frutos para evitar também que caiam esses frutos maduros e que fiquem podres junto do pé da planta porque não é benéfico. E fazermos então estas últimas colheitas de verão para também fazermos o quê? Uma conservação, um aproveitamento e, por que não, fazermos aqui, aproveitar as conservas, principalmente fazer conservas ou compotas destes últimos alimentos. Há muitas sugestões que eu tenho no meu site blog, eu vou deixar no final alguns links de artigos com essas sugestões de colheitas. E falando de colheitas e conservações, para terminar, não posso deixar de dizer que estamos na altura de colher sementes. De colher sementes das nossas flores preferidas, dos nossos frutos preferidos, dos nossos legumes preferidos. Essas sementes podem ser facilmente recolhidas em dias que estejam secos, dias de sol bonitos e, claro, teres aqui alguns cuidados com essa colheita e conservação. Não te esqueças de guardar sementes, é guardarmos um bocadinho daquilo que foi a vida no nosso jardim para a próxima época voltarmos a semear. Portanto, fica aqui este convite de conservar também as tuas sementes. O que semear e o que plantar. Há muitas variedades que tu deves continuar a semear, que já começaste a semear em setembro, em viveiro, e também podes semear e continuar a semear em local definitivo. Além das sementeiras e das plantações, que eu já vou aqui nomear algumas, não te esqueças que podes fazer, nesta altura, mudas de muitas plantas, propagar plantas não apenas por semente, neste caso, mas também, por exemplo, por divisão de raiz, ou até os estolhos, aquela história dos morangueiros que normalmente fazemos aqui a propagação. Eu tenho aqui vídeos no YouTube onde mostro a fazer aqui a propagação, o aproveitamento de mudinhas, que nós, no fundo, mudas que vão ficar gratuitas, que nós vamos fazer das nossas plantas mães. Então esta é uma altura de dividir plantas de raiz,
fazer aproveitamento dos tolhos dos morangueiros para termos novas mudas, fazer as sementeiras, que é uma das formas mais acessíveis de termos novas plantas e mais variedades no nosso espaço, na nossa horta e no nosso jardim. E atenção, não te esqueças de semear apenas só os legumes, como eu disse, vamos semear flores, vamos semear aromáticas, vamos semear hortícolas e legumes da nossa horta. Para semear de forma direta, o que é que eu sugiro? Semeias todo o tipo de variedades que são de cultivo mais rápido. Quais são estas variedades de cultivo rápido? Exemplo, rabanetes, exemplo, nabiças, exemplo, nabos, exemplo, rúcula. Também podes ter algumas mostardas, como é o caso das misunas. Enfim, vários tipos aqui de legumes que nós podemos conseguir fazer uma sementeira direta no local definitivo, seja em base, seja num canteiro, seja numa área maior. O que é que nós vamos plantar? Podemos plantar couves. Se não fizeste a sementeira, podes comprar em viveiros algumas couves. No entanto, podes também semear couves em viveiro e aqui em local protegido, porque elas demoram um bocadinho mais a estarem prontas para transplantar. Claro que as couves que fores semear durante o mês de outubro só vão estar prontas para transplantar em novembro, mas continua a semear. No entanto, podes pegar algumas couves para transplantar. Na família das couves não temos apenas a couve penca, a couve galega. Vamos aqui incluir o quê? A couve de Bruxelas, os brócolos, a couve-flor, a couve-repolho, enfim, muitas das couves, daquelas que são, diria que as rainhas em termos de legumes de todo o outono e inverno. O que é que podemos plantar ainda? Todo o tipo de plantas arbustivas no nosso jardim. Não te esqueças de plantar flores como amores perfeitos, crisântemos, que podes trazer diretamente de um horto, e também até algumas árvores de fruto que já podes começar a escolher para plantar. Árvores, mas sobretudo até alguns arbustos que queiras plantar, arbustos, árvores, plantas arbustivas, como é o caso de alguns frutos vermelhos, framboesas, mirtilos, groselheiras, por aí fora. Como provavelmente não estou a enumerar todas as plantas, todas as variedades de plantas para tu plantares e semeares no teu espaço, eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo com o artigo que eu tenho no meu site, cultivosdacaseira.pt, onde vais ver toda a listagem completa de todas as variedades para semear e plantar ainda durante o mês de outubro. E os cuidados de manutenção importantes do mês de outubro? Bem, este é o mês em que começas a ter caída não só de folhas e de plantas que começam a chegar ao final do ciclo, mas também de folhas de muitas das arbustos e árvores que possas ter de folha caduca. É o tempo de começarmos com as podas, é o tempo de ajustarmos a rega, é o tempo de ajustarmos também alguma fertilização após fazermos algumas podas de limpeza, e é o tempo, sobretudo, também de cuidarmos, de tutorar algumas plantas que tínhamos plantado ou que vamos agora plantar e que sejam mais frágeis, que podem partir durante todas as intempéries, como por exemplo algumas tempestades que se fazem sentir por vezes durante esta época. Vamos começar pelas podas. O que é que tu podes podar? Podes podar, por exemplo, as pontas de framboeseiras que já tinham frutificado durante o verão. Podes podar ainda algumas aromáticas que não tinhas colhido, não tinhas feito o corte de florações. Podemos começar a fazer, não digo para fazermos nesta fase a poda de árvores de fruto, ainda é bastante cedo, mas podemos, como disse, cortar todo tipo de arbustos que de alguma maneira nos está a dar sinal que já estão a ficar sem folhas. Começar a fazer esse tipo de cortes é fundamental para trazer mais leveza para o nosso espaço. Aproveita, após o corte deste tipo de aromáticas arbustivas, falo sobretudo daquelas que são do Mediterrâneo, alfazemas, tomilhos, enfim, tenho aqui alguns vídeos onde mostro exatamente a fazer essa poda. Não te esqueças de fertilizar. Coloca um pouco de humus em redor dessas plantas que agora vão começar a descansar, vão começar a ficar num período de dormência. Isso é fundamental para que elas se mantenham nutridas e para que de alguma maneira elas vão ficar mais saudáveis para depois renovarem na altura que têm que renovar. É tempo de olhar para o nosso compostor, tirar o composto que já está pronto, se fazes compostagem, se não fazes convido-te a fazer. Eu tenho vídeos onde mostro e onde falo da vermicompostagem. É tempo de aproveitar todas as folhagens para colocar lá e é tempo de retirar esse composto que está maturado. Atenção que durante o outono e inverno a própria compostagem vai acontecer, o processo de compostagem vai acontecer mais lentamente, por isso esta é uma altura que eu gosto de retirar o composto que acabou de se fazer da última época para podermos deixar mais espaço para colocar os resíduos que agora vão estar, digamos que mais disponíveis, nomeadamente a parte das folhagens, das plantas do final do ciclo. Então aproveita e faz exatamente a limpeza do espaço e renova aí o teu compostor, porque é uma altura ideal para isso. Em relação às pragas, esta altura diria que aquelas que vão ser as que vão brilhar durante este mês vão ser mesmo lesmas e caracóis por causa da umidade que se faz sentir. Por isso a limpeza da horta e do jardim é fundamental para eles não terem esconderijos e se abrigarem. E se quiseres perceber como funciona aqui a prevenção e o tratamento de pragas, vou deixar aqui alguns links aqui na descrição também com alguns vídeos que eu tenho aqui no canal
sobre esse tema. A lista já vai longa de tarefas para fazermos na nossa horta e no nosso jardim cá fora, mas ainda te vou deixar mais umas sugestões para fazeres, quem sabe naqueles dias de chuva, naqueles dias mais frescos na tua cozinha. Não te esqueças de aproveitar esta época para fazer alguns xaropes, alguns chazinhos, algumas receitas que te vão ajudar na tua saúde e bem-estar. Aproveitar, por exemplo, algumas aromáticas e medicinais que tenhas cultivado aí em casa para fazeres exatamente esse reforço na tua despensa e aproveitares para beneficiares, como disse, na tua saúde e bem-estar. Há muitas formas de o fazer e eu tenho sempre várias sugestões de receitas, inclusive de receitas deste tipo que te estou aqui a dizer no meu site blog. Vou também ainda sugerir que faças cultivos dentro de casa. Que cultivos é que são esses que podes fazer na tua cozinha? Os microgerminados e os brotos que podemos ter e que podemos colher em 10, 15 dias e levarmos para a nossa alimentação, acrescentarmos muitos nutrientes na nossa alimentação. Certo, o outono é uma época de recolher, é uma época em que às vezes o nosso sistema imunitário se sente e por isso é uma boa sugestão para podermos dar aqui um reforço. Espero que tenhas gostado deste vídeo, do tipo de sugestões que aqui trago para tu fazeres durante este mês. Não te esqueças também de subscrever o canal e, se possível, deixa nos comentários qual desta ou destas tarefas que tu te vais desafiar a fazer. Um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo aqui no meu jardim.